Olá, pessoal. Me chamo Sabrina Campos e agora vamos falar um pouco do nosso projeto para vocês. O nosso projeto tem como tema os impactos do home office nas escolas da rede privada do município de Pedro II. O nosso projeto foi orientado pelo professor Flaviano Ferreira e tem como equipe de escritores Luana de Sena, Marcela Vieira, Maria Renessa, Rian Uchoa, Sabrina Campos e William Medeiros. Bom, pessoal, durante a pandemia, sabemos que diversos setores do comércio e educação tiveram que aderir à modalidade de trabalho home office. Tendo em vista isso, a nossa pesquisa tem como problemática saber quais são os impactos do home office para a organização e para os colaboradores. Por Por conseguinte, os nossos objetivos estão pautados na observação do home office como estratégia de redução de custos operacionais, na identificação do impacto do home office para os colaboradores e também na implantação de novas tecnologias no trabalho home office, saber exatamente como que foi essa transição da nova tecnologia ao home office em si. A nossa pesquisa, ela se justifica na sua importância para que as outras organizações, não só de escolas de rede privada, mas também como outras que adotaram ao home office como modalidade de trabalho, que sejam analisados os pontos positivos e negativos, não só para a organização, mas para os colaboradores também, para que haja uma melhoria, tanto para os colaboradores como a empresa depois da análise desses pontos positivos e negativos. A nossa pesquisa tem como interdisciplinaridade a comunicação empresarial, que aqui nesse ponto ela é essencial, que é a comunicação interna e externa. A interna, primeiramente, a organização dos setores, a instrução dos colaboradores para enfrentar a nova realidade do trabalho em si. E aqui as informações repassadas ao ambiente exterior, que no caso seriam os alunos da rede privada, essa informação tem real importância, porque a partir daí a organização, no caso a escola, pode conseguir uma ligação com o aluno de forma a fazer com as atividades com êxito. Nós também temos aqui como interdisciplinaridade o planejamento e gestão estratégica, que é a partir do momento em que o cenário mudou, o cenário do mercado, o cenário mundial mudou, houve um planejamento estratégico para que as atividades pudessem prosseguir, para que não houvesse paralisação total, que de alguma forma a empresa prestasse serviço para estes alunos. Referencial teórico: home office como estratégia de redução dos custos operacionais. A Organização Mundial da Saúde, em dezembro de 2019, foi alertada sobre casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, causados por um novo vírus, e em seguida a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do coronavírus constituir uma emergência de saúde pública de importância internacional. E em 11 de março de 2020, a Covid foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. E a partir disso, houve constantes mudanças na legislação a fim de promover distanciamento social, objetivando frear a onda do contágio que se iniciava no país. E nesse momento, os estados e municípios, cada um com suas autonomias, eles tomaram diversas medidas para que pudessem impedir o desenvolvimento da pandemia. Os impactos causados por essa pandemia se refletem na economia, na sociedade e também no bem-estar dos indivíduos. Porque nesse contexto está sendo necessário buscar novas maneiras de fazer as coisas, exigindo assim que os gestores pensem na modificação e adaptação de estratégias, de modo a buscar meios de atender às novas exigências, assim como adaptabilidade às novas formas de trabalho. É possível perceber que a gente passou um bom período
todos trabalhando de casa, os que puderam estar com seus comércios abertos tiveram várias regras para que pudesse estar funcionando, o distanciamento, o uso de máscara, álcool gel, entre outros. O home office. O home office é uma expressão inglesa que significa escritório em casa. E segundo a sua concepção, o espaço de trabalho que deveria estar localizado dentro de uma empresa é mudado para um escritório na residência do trabalhador. As novas tecnologias abrem grandes possibilidades para o mundo contemporâneo, onde impactaram o mercado, os negócios e o ambiente de trabalho de várias formas possíveis. Por meio delas, a maioria dos processos e das tarefas que envolvem o dia a dia de qualquer empresa foram simplificados, tornando-se mais integrados e eficientes. E além disso, a tecnologia mudou a maneira como as pessoas se comunicam no local de trabalho. A chegada dos smartphones, das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas levou a comunicação entre os colegas de trabalho a outro nível. E até videoconferência que, após a pandemia, várias empresas, inclusive escolas, passaram a trabalhar utilizando o Google Meet, entre outros, para poder estar realizando as suas reuniões com os funcionários. Custos operacionais. Segundo Vilarinho, o home office é considerado como uma forma de redução de custos operacionais. Com ele, a possibilidade de trabalho flexível, o que contribui para a redução de custos de uma estrutura física. William Medeiros, vou falar sobre o impacto do home office para os colaboradores e a implantação de novas tecnologias no trabalho home office. Com a nova forma em que se encontram as empresas, elas não tiveram outra alternativa a não ser mudar o local onde seus colaboradores poderiam trabalhar em segurança, ou seja, dentro de seus lares, dentro das suas casas, que de fato foi uma boa alternativa, pois o trabalho não ficaria parado. Já por outro lado, os afazeres domésticos e o tempo, se não forem devidamente organizados, acabam atrapalhando o desempenho trabalhista. Com isso, vêm os impactos positivos e negativos do home office. Os positivos são a flexibilização de horários, a eliminação do tempo gasto com o trânsito, a redução de custos, o aumento da produtividade e a maior praticidade no dia a dia. E já os impactos negativos são a má administração do tempo e a facilidade de distração, dificuldades para estabelecer limites entre casa e trabalho, a menor exposição profissional e o custo de manutenção do home office. Falando da implantação de novas tecnologias no trabalho home office, vem a gestão de tempo, o ambiente de trabalho e as ferramentas tecnológicas. O fato do trabalhador poder estar em casa e realizar suas funções em seu ambiente pessoal exige do mesmo uma gestão de seu próprio tempo. Saber gerenciar corretamente o tempo para as atividades profissionais e as atividades com os familiares é fundamental. Os teletrabalhadores têm que estabelecer limites e metas a serem alcançadas em uma determinada data. Torna-se de extrema importância a associação de tarefas a serem executadas e o tempo limite de cada uma delas. Outro fator de extrema importância é o ambiente em que se trabalha. É importante que o profissional procure um bom ambiente para que fique confortável e assim o seu tempo torna-se mais produtivo. Outro fator considerável são as tecnologias que o indivíduo possui no auxílio da realização de suas atividades. Quanto maior as ferramentas tecnológicas utilizadas pelo profissional, maior será seu desempenho. Olá, meu nome é Maria Renissa e eu estou apresentando sobre o projeto que tem como tema o impacto do home office nas escolas de rede privada do município de Pedro II. Explicarei sobre o método de pesquisa, ou seja, a metodologia usada no projeto. A pesquisa é exploratória, pois é um assunto que é atual, que disseminou mais atualmente. É realizada a pesquisa através de questionários
que no caso foi o Google Forms. A presente pesquisa usou o método exploratório. Pode-se dizer também que, para complemento da pesquisa, foi usado também o método quantitativo e qualitativo. A ferramenta utilizada para esta coleta dos dados será o Google Forms, que foram elaboradas 10 questões, que possibilitará a transformação desses dados em gráfico e tabelas, que possibilitarão, posteriormente, a interpretação clara dos dados que foram obtidos pela pesquisa. Essa pesquisa foi exploratória, pois é um assunto que disseminou atualmente devido à pandemia do Covid-19. A metodologia foi feita através de 3 tipos de pesquisa: a exploratória, quantitativa e qualitativa. Cada uma delas eu vou explicar aqui. A definição de pesquisa quantitativa é a pesquisa científica na qual os resultados podem ser quantificados, na pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, a definição de qualitativa é a pesquisa que estuda os aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano. Ou seja, durante a pandemia, as pessoas que trabalhavam nas escolas privadas tiveram que se reorganizar. No caso, elas tiveram que trabalhar de casa, através do home office. Então, a pesquisa qualitativa avaliou esse tipo de comportamento humano, que é o nosso assunto, que é o tema abordado nessa pesquisa. A pesquisa quantitativa é uma pesquisa científica, na qual os resultados foram quantificados, ou seja, quando foram enviado o formulário para os colaboradores da escola privada, a gente quantificou os resultados do formulário, que foram 10 questões elaboradas e enviadas, enviadas para essas pessoas. Foram 10 questões que foram enviadas para essas pessoas que trabalham na rede privada de escolas no município de Pedro II. A pesquisa exploratória foi usado esse método porque é um assunto atual, então não tem ainda muito assunto, ainda muito o que pesquisar sobre ele, então foi usado esse método. Olá, meu nome é Rian Shoa. Eu vou apresentar aqui a parte dos resultados e discussões que a gente obteve com a nossa pesquisa. Questionamento número 1. No período da pandemia, a sua empresa adotou o home office como forma de trabalho? Nesse questionamento a gente obteve todas as respostas sim, que já era o que a gente esperava, né? E todas as 3 instituições que a gente obteve a resposta de volta, elas disseram que trabalharam com home office. Questionamento número 2. Você concorda que o home office reduziu os custos operacionais da sua empresa? Nessa pergunta a gente obteve que 2 das 3, elas disseram que não reduziu quase nada, né? Já uma disse que reduziu pouco, ou seja, não teve muito impacto na redução dos custos operacionais, né? 3. Após a implantação do home office, qual a porcentagem que representa a diminuição dos custos operacionais? Todas as 3, né, votaram em 25%, 25% ou menos, né? E com isso a gente viu que realmente não teve uma redução significativa para as escolas privadas, né? Número 4. O home office consegue atender às demandas do seu público no aspecto de qualidade de serviços prestados? 2 das 3 votaram que nem sempre, ou seja, essas 2 talvez não conseguiram manter o mesmo nível que eles estavam com o atendimento presencial, e uma só voltou quase sempre, ou seja, isso daí vamos dizer que se deu melhor, né, com home office. Questionamento 5, ele traz após o período da pandemia, você pretende continuar oferecendo esse tipo de serviço em alguns dos seus departamentos? Todos eles votaram que sim, ou seja, eu acho que o home office ele serviu para abrir portas para alguns departamentos, né, para que
tiveram uma melhora no seu funcionamento com o home office. 6. Seus colaboradores tiveram dificuldade do home office em relação à implantação de novas tecnologias, tais como plataformas de reunião online, plataformas para publicação das aulas e programas de edição de vídeo. Aqui a gente teve uma resposta mais variada, né? Cada um votou em uma opção. Em uma das escolas, novamente, ela se sobressai dizendo que não teve nenhum problema, que foi tudo tranquilo, né? A outra que teve vários problemas, que foi alto, né? E uma que foi mediana, né? E a sétimo questionamento, ele traz, falando de tecnologia, o suporte aos colaboradores em relação à implantação técnica de computadores e treinamento de modo de uso das plataformas digitais foi satisfatório. Realmente a gente viu aqui que a maioria teve dificuldade, né? Porque duas delas voltaram que foi pouco satisfatório, né? E só uma voltou médio, né? Que, vamos dizer assim, não é grande coisa. E é isso, obrigado. Meu nome é Luana e, concluindo o nosso projeto de pesquisa, foi possível analisar o impacto do home office nas escolas de rede privada de Pedro II durante a pandemia do Covid-19. E, de acordo com os resultados, constatou-se que todas as escolas aqui do município de Pedro II, durante essa pandemia, elas utilizaram o home office como forma de trabalho. E sobre a redução dos gastos operacionais, foi constatado que houve apenas uma pequena redução nesses gastos. E mesmo com todas as dificuldades que as escolas enfrentaram durante esse cenário, dificuldades para se adaptar, dificuldade de se adaptar com as novas tecnologias, dificuldade na integração de ambiente de trabalho com o ambiente domiciliar, que é uma coisa bem mais diferente mesmo, as escolas elas conseguiram manter a eficiência e manteram a eficiência na manutenção da qualidade de ensino e ainda com uma carga horária de ensino maior do que a do presencial, que no caso, no home office, eles trabalham bem mais horas. E isso é muito importante, pois assim, as empresas educacionais, elas buscarão qualificação e aprimoramento e novas estratégias para superar esses desafios impostos da pandemia, né? Que a pandemia impôs. E vai servir como fonte de inspiração também para outras escolas. E assim, essa pesquisa, ela torna-se relevante com uma relevância acadêmica e social. Pois além de contribuir com a sociedade, ela também pode ajudar outros acadêmicos como fonte de levantamento bibliográfico.